Palestina? Irmão, tem várias operações aí acontecendo, tem um monte de gente morrendo aí o tempo inteiro, e aí eu tenho que me preocupar com uma parada que fica, sei lá, 120 mil quilômetros daqui. Tipo, faz algum sentido? Sim. Faz todo sentido. Mas pra te explicar por que isso faz tanto sentido, eu preciso te explicar aos poucos o porquê que todo conflito entre as grandes potências e a periferia do mundo são conflitos completamente interligados. Vamos combinar uma coisa pra iniciar essa conversa? Vamos focar aqui no que a gente tem em comum. O que a Palestina tem em comum com a Cidade de Deus, com a Renascer de Jacarepaguá, com a Nova Brasília, com a Brasilândia? O que tem em comum? A gente pode começar falando como lugares em que seres humanos moram, certo? Ou será que não? A resposta vai ser não, partindo da ideia de que existem pessoas com valor e pessoas sem valor. E quem é que diz pra você quem tem valor ou não? Quem é que dá esse viés do que é bom e o que é ruim? Quando você ligar a sua televisão e você ver qualquer conflito, eu quero que você note o seguinte: qual é a diferença entre um conflito sendo mostrado em Ipanema, no Leblon, para um conflito que acontece na Cidade de Deus, na Rocinha? Eu vou responder pra você porque talvez você fique um pouco acanhado de responder. É um conflito entre um lugar de seres humanos querendo sobreviver e o outro é um conflito em lugar em que não existe gente, existe bandido. Ou seja, existe essa criação, esse imaginário de que um lugar é lugar de gente e outro não. E é isso que permite com que vários grupos da extrema-direita surfem nessa ideia de que favela é lugar pra se invadir e dar tiro a torto direito. Ah, se tem um morador ou outro ali, não tem problema a gente atirar. Se a gente matou uns 50 moradores e um bandido, tá justificado. A ideia não é a gente lutar contra o crime? Então na luta contra o crime acontecem coisas, né? Sabe como é que é? A palavra é desumanização. A partir do momento que você consegue construir publicamente, seja nas mídias, na TV, na internet, a ideia de que um grupo é violento como um todo, ou seja, a partir do momento em que se consegue generalizar na opinião pública de que um lugar pertence a seres humanos e o outro não, a partir disso se constroem massacres enormes. E todas as vezes em que se fala desses massacres, as pessoas perguntam: ué, mas e o saldo positivo? Ué, mas não matou bandido? E eu faço essa pergunta pra você. Em nome dessa desumanização, será mesmo que vale a pena a gente construir um mundo de massacres e de periferia? Periferia. Vamos começar com essa palavra também. Quem construiu a periferia? Por que a periferia existe? Bem, a periferia existe partindo de uma outra palavra que você vai me odiar por falar ela, mas é verdade: capitalismo. A gente pode falar de colonialismo, de racismo, de blá, 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 mas isso aí é sintomático. O sistema político, econômico, social em que a gente vive, ele vai dar acesso à moradia para algumas pessoas e a outras não. Então, inevitavelmente, a periferia no mundo inteiro vai se formar, porque as pessoas têm que morar, sabe? Elas têm que ter um lugar. Ou seja, a favela, a periferia, os locais pobres são uma criação direta do sistema político, econômico que a gente vive praticamente no mundo inteiro. O capitalismo não é um sistema de acesso. É o contrário. Uns acessam e outros não. E quem não acessa vai morar onde? Na faixa de Gaza. E por que antes a Palestina era aquilo tudo, aquela região grandona, e foi diminuindo, virando uma pequena faixinha, a tal faixa de Gaza? Money, money, money. Mas também não caia nessa teoria da conspiração antissemitista de que, porque são judeus, não sei o quê. Não, não. Elites globais existem no mundo inteiro. Se a elite fosse negra, o problema era a elite ser negra? Não. O problema é a elite ser a elite. E a partir do momento que você compreende que a periferia do mundo inteiro está unida, ou seja, a Cidade de Deus e a Palestina estão unidas, você vai finalmente entender de onde surge esse conflito. Eita, que a luz bugou aqui. Eu não sei se você reparou, mas as pessoas e a mídia vendem pra você de que a favela é um lugar à parte do mundo. Ou seja, elas acham que o pensamento neoliberal não chegou aqui na favela. Tem muita gente de esquerda que acha isso. A favela é um ambiente à parte do mundo, a favela não está ligada a esse mundo neoliberal que a gente vive. E esse não é só um pensamento errado, como é um pensamento absurdo. Então deixa eu te explicar uma coisa. O individualismo pregado pelo neoliberalismo já chegou na favela. A gente tá cada um por si. E aí quando você fala de Palestina, sem você fazer esse desdobramento, essa politização do porquê nós estamos falando da Palestina, as pessoas não vão criar nenhum tipo de vínculo com isso. Eu não criei nenhum tipo de vínculo com isso. As primeiras vezes em que eu ouvi sobre a Palestina e o conflito em faixa de Gaza, quando eu tinha lá meus 14 anos, tava começando a me politizar, eu falei: e daí? A minha realidade é uma merda. Por que eu vou ligar pra Palestina, que tá não sei quantos quilômetros daqui? E hoje em dia, o Davi, com 22 anos de idade, percebe que esse tipo de raciocínio, ele vem de um lugar muito específico. O individualismo, ele está dentro da favela com o objetivo de colocar o favelado como alguém que não está completo. Ou seja, alguém que em algum momento tem que virar esse cara que mora num condomínio em Alphaville. Um favelado é um não morador do Alphaville, que um dia quer se tornar um morador do Alphaville. Portanto, existe um fetiche no pensamento
pensamento das pessoas que têm grana. Cada dia mais o pensamento do favelado vai se aproximar do pensamento do rico, porque é aquela coisa, sabe? O sonho do oprimido é ser o opressor, e muitas vezes o liberalismo atua assim na favela. Você vai apoiar massacres na favela porque você acha que você não vai ser afetado. E a bala, meu amigo, ela não tem visão. Ela vai entrar na sua casa em algum momento. E aí talvez, só talvez, depois que der ruim pra você ou pra sua família, aí você vai entender por que um massacre lá na faixa de Gaza tem totalmente relação com aqui. Eita, que a luz estourou tudo aqui. Será que dá pra me ver ainda? Se eu botar a cara assim, será que fica melhor? Estranho. Vamos continuar. Individualismo, vamos lá. Cada um por si e Deus por todos. Já ouviu essa? Então, a parada é o seguinte. Eu e você estamos colocados em um ambiente que não é precário, é precarizado. Existe uma diferença. Por que não tem segurança na favela? Aqui onde eu moro, no caso, tem segurança até demais. Mas por que esses espaços são tão vulnerabilizados e não vulneráveis? Esse ADOS é pra trazer pra você a ideia de que existe uma construção por trás disso. Sabe por que o crime organizado não acaba? Porque não é interessante dar dinheiro. A partir do momento que você entende que o dinheiro comanda as nossas relações a todos os níveis, você vai entender por que esses conflitos acontecem. A favela existe a partir do momento em que se entendeu que dar acesso a alguns à moradia e a outros não era algo lucrativo. E por que a faixa de Gaza tá tão pequenininha e diminuindo a cada dia? E o que eu tenho a ver com isso se eu só moro aqui na favela? Bem, minha amiga, tudo é aprendizado. Se a gente consegue perceber isso lá na Palestina, a 120 mil quilômetros daqui, 12 mil quilômetros, não lembro direito, por que você não consegue entender que esse é o nosso futuro? O que eles fazem lá, farão aqui. Existe um contexto de criação de imagem, ou seja, as imagens estão sendo criadas. Quando você liga a sua TV naquele canal lá, que fica 24 horas falando sobre os bandidos, sobre isso, sobre aquilo, você não consegue perceber como isso é igual que é feito em todo conflito global. Existe o vilão e existe o herói, e não existe nada além disso. Tudo é generalizável. Quando a gente fala de favela, de uma operação, todo mundo ali é bandido, porque é isso que eles querem vender pra você. E todo mundo ali é bandido sem exceção. E é isso que ligam os conflitos globais. Em um conflito global, não existe isso de complexidade. Tudo é simples. A TV já vai falar pra você, ó, esse é o bandido e esse é o herói. É assim uma reportagem policial sobre a Cidade de Deus, sobre a Rocinha. É assim na Ucrânia versus Rússia. É assim na Palestina versus Israel. Esse versus é importante. Existe um lado e existe outro. Não existe nada além disso. É isso que a TV quer vender pra você. E o que eu tô colocando pra você aqui é que isso é mentira. Palestinos não são bandidos. Favelados não são bandidos. Essa generalização só tem como objetivo fazer com que você não enxergue humanidade em outro ser humano. Fazer com que você não entenda por que não faz sentido entrar atirando aqui onde eu moro. Esse tipo de discurso serve a quem está ganhando dinheiro com esse discurso. A realidade é muito mais complexa, é muito mais múltipla, é muito mais difícil de se entender do que uma simplificação. E eu dizer aqui pra você que nós precisamos parar de simplificar a realidade não é suficiente, porque esse é um sistema. Isso é de propósito. Existe muita gente ganhando dinheiro com isso. E o que você faz com isso? Você se organiza, você constrói um mundo novo. É difícil. Não tô dizendo que é fácil, nem que vai ser de um dia pro outro, mas é a partir dessa compreensão, da organização local, que a gente constrói um mundo em que não vão mais te generalizar, e que o favelado e o palestino vão entender que eles são irmãos, separados por continentes, mas que são iguais. O que nos une é a humanidade, é a ideia de que nós estamos no mesmo planeta, e quem tem o objetivo de destruir essa ordem, quem constrói essa desordem, são os mesmos que estão vendendo pra você que irão restabelecer a ordem. Ordem essa que eles nunca estabeleceram. São milhares de anos vendendo pra você que eles vão construir um mundo mais tranquilo, que eles estão trabalhando pela ordem, que mais armas e mais guerra vai resolver o problema. A guerra às drogas, por exemplo, é um exemplo perfeito disso. São anos e anos dessa tal guerra em que nunca se resolveu nada, e só se matou, só se ganhou dinheiro com isso. São só pretextos. A retirada da terra dos palestinos é só um pretexto. Tem gente ganhando dinheiro. Eles estão ali há anos. Poderíamos muito bem construir uma terra em que todos estariam ali juntos, com suas diferenças, mas no mesmo estado. E por que não é assim aqui? Quem construiu isso aqui? Quem não deu espaço? Quem não deu moradia? Quem construiu esse tipo de individualização? Quem quer destruir o ser humano coletivo? Eu te digo, é quem está lucrando com isso. E é só através da construção de poder popular, de organizações que não tem nada a ver com esse seu papinho de eleição, porque nós vamos votar e vai resolver. Não, não vamos, não há mais tempo, não há como reformar isso. É só através da organização do povo pelo povo que a gente consegue construir um mundo que seres humanos estão unidos por serem humanos. Os irmãos palestinos e os irmãos favelados têm o mesmo sangue nas veias. E é só assim que a gente constrói humanidade de verdade. Isso que nós vivemos não é nem de longe um descaso, é propositalmente isso. Tudo
Tudo que nós vivemos é proposital. E a saída para isso que eles estão vendendo para você, os senhores de guerra que estão a fim de tomar tudo, dizendo que vão resolver algo, é mais um pretexto para que você tire vidas, para que você apoie a retirada de vidas, seja lá na faixa de Gaza, seja aqui no Brasil. Passe a entender que esse sistema está podre, não há reforma para ele, não há massacre que justifique absolutamente nada do que se quer construir. Se você acredita nessa baboseira que eles que construíram o próprio problema vão resolver alguma coisa, você está enganado. Construa a resistência, construa um país, construa uma localidade, construa o seu bairro, mas não se iluda mais com esses que só querem dinheiro de você, com esses que só querem o seu voto. Ou construímos comunas, espaços em que as pessoas vão estar se organizando porque elas querem, partindo da autogestão, partindo de um espaço em que não tem maior e menor, ou nós vamos perder essa luta. Nós precisamos construir espaços seguros de pessoas, de seres humanos, e não mais essa agremiação de casas que não se conectam, que não se olham, esse mundo individualista em que uma vida vale e a outra não. Ou fazemos isso ou perdemos essa luta. E eu não estou jogando para perder, eu conto com você. Muito obrigado. Palestina livre, Cidade de Deus livre, Brasilândia livre, Nova Brasília livre, Renascer de Jacarepaguá livre, todos nós livres. É esse o mundo que eu desejo. Muito obrigado e até a próxima.